O que significa Gênesis 2? Gênesis 2 começa descrevendo o fim da semana da criação de Deus. O capítulo 1 descreveu que Deus havia criado dia a dia por 6 dias. Os primeiros versículos do capítulo 2 explicam o 7º dia, no qual Deus descansou de sua obra. O restante do capítulo 2 foca mais detalhes na criação do primeiro homem, no jardim em que Deus o colocou e na obra que Deus lhe deu para fazer. Antes que o homem fosse criado, não havia plantações cultivadas, e a terra era regada por riachos ou névoas que subiam do solo. Nesta passagem, Deus cria o homem, formando-o do pó da terra e soprando o sopro da vida nele. O homem se torna um ser vivo. Deus coloca o homem em seu jardim recém-plantado na região do Éden, um jardim com abundantes árvores frutíferas. 2 árvores no meio do jardim se destacam. Elas têm nomes: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Para todos os debates sobre quais aspectos de Gênesis devem ser literais e quais devem ser simbólicos, o Jardim do Éden não é tão difícil de interpretar. O escritor de Gênesis claramente pretende que ele seja entendido como um lugar real no mundo real. Esta porção da escritura descreve o rio que sai dele e se divide em 4 rios separados. Esses rios correm por lugares que seriam especialmente familiares aos primeiros leitores de Gênesis. Eles incluem o Tigre e o Eufrates, rios que ainda fluem pelas terras da Mesopotâmia. Deus coloca o homem no jardim com um trabalho específico a fazer, como manter o jardim e dar nomes aos animais. Deus também emite um único e específico comando negativo: nunca coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou você morrerá. Esta passagem também é a primeira vez em que Deus reconhece que algum aspecto de sua criação não é bom. Não é bom para o homem estar sozinho. Não há seres vivos que complementem Adão, pois os animais da mesma espécie correspondem uns aos outros. Então Deus tira uma costela de Adão e faz uma ajudadora e companheira para ele. Eva se torna esposa de Adão. Esta é uma ação fascinante de Deus, rica em simbolismo. Deus obviamente poderia ter criado Eva do pó, como fez com Adão, mas escolheu, em vez disso, formá-la do próprio corpo de Adão. Por esta razão, os versículos finais nos dizem que os homens devem se separar de seus pais e se apegar às suas esposas, tornando-se uma só carne com elas. O relacionamento de Adão e Eva foi único em toda a história. Quando se conheceram, nenhum pecado ainda existia no mundo ou entre eles. Eles permaneceram sem vergonha de nada, incluindo sua própria nudez. Em sua inocência, eles não tinham nada a esconder de Deus ou um do outro. Dessa forma, eles realmente existiam no paraíso, um além das plantas e animais de um jardim. Infelizmente, no capítulo 3, esta situação ideal será perdida como resultado de sua escolha de pecar contra Deus. Contexto do verso. Gênesis capítulo 2 versículos 1 ao 3 descreve o 7º dia da semana da criação de Deus, no qual Deus descansou de sua obra. De todos os dias da semana, Deus declara o 7º dia abençoado e santo, apontando para o tempo em que Deus ordenaria aos israelitas que honrassem o dia de sábado e o guardassem santo. O simbolismo e a importância desse descanso de Deus se tornarão um tema importante do restante das Escrituras. Gênesis capítulo 2 versículos 4 ao 9 começa a descrever detalhes adicionais sobre a criação dos seres humanos, começando com a criação do primeiro homem. O homem é formado, a partir da matéria existente, o pó ou os detritos da terra, na qual Deus sopra a vida. Deus planta o jardim no Éden e coloca o homem recém-criado lá. Entre as muitas árvores no jardim, há 2 de significado especial: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Gênesis capítulo 2 versículos 10 ao 14 é uma nota lateral na descrição do capítulo sobre a criação do homem. Os detalhes fornecidos aqui teriam ajudado os leitores originais de Gênesis a entender a localização do Jardim do Éden. A razão para essa descrição não é dada. Em versículos posteriores, a Bíblia deixará claro que Deus não pretende que o homem retorne ao Éden. Gênesis capítulo 3 versículo 24. No entanto, o jardim pode ter sido destruído no dilúvio, ponto em que não haveria mal algum em saber onde ele costumava ficar. Gênesis capítulo 2 versículos 15 ao 25 retorna para fornecer detalhes sobre a criação dos seres humanos no sexto dia. Depois de ser criado a partir da substância da terra, o homem é colocado em um jardim por Deus. Ele então recebe a responsabilidade de cuidar das plantas e árvores ali. A primeira e única proibição de Deus ao homem é não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, no meio do jardim, sob promessa de morte. O homem também é encarregado de dar nome aos animais, um ato que reflete sua autoridade dada por Deus. Deus reconhece que não é bom para o homem ficar sozinho e faz da mulher sua ajudadora, companheira e esposa, estabelecendo o padrão do projeto de Deus para o casamento humano. Resumo do capítulo. Gênesis capítulo 2 começa com uma descrição do sétimo dia da criação, no qual Deus descansou de sua obra. Então ele retorna ao sexto dia e descreve em mais detalhes a criação do homem, o jardim em que Deus o colocou e a obra que Deus lhe deu para fazer. Deus reconhece que não é bom que o homem esteja só e faz uma auxiliadora para ele de sua própria costela. Esta mulher se torna a companheira e esposa de Adão, estabelecendo o exemplo original do projeto de Deus para o casamento. Os dois existem em pura inocência, nus, mas sem vergonha, antes que o pecado entre no mundo. Contexto do capítulo. Gênesis 2 conclui a descrição da semana da criação de Deus, e então amplia a criação do homem, sua obra, seu ambiente perfeito e a criação da mulher como sua ajudadora e esposa. É nosso último vislumbre do mundo antes que ele seja devastado pelo pecado humano e pela morte com a desobediência de Adão e Eva no capítulo 3. Onde o capítulo 1 deu uma visão geral completa da criação, este capítulo se concentra mais em alguns eventos específicos. Estes são cruciais para entender a queda do homem. Resumo do livro. O livro de Gênesis estabelece verdades fundamentais sobre Deus. Entre elas estão seu papel como Criador, sua santidade, seu ódio ao pecado, seu amor pela humanidade e sua disposição de prover nossa redenção. Aprendemos não apenas de onde a humanidade veio, mas porque o mundo está em sua forma atual. O livro também apresenta o estabelecimento de Israel, o povo escolhido de Deus. Muitos dos princípios dados em outras partes das Escrituras dependem das ideias básicas apresentadas aqui no livro de Gênesis. Dentro da estrutura da Bíblia, Gênesis explica a história básica do universo que levou ao cativeiro de Israel no Egito, preparando o cenário para o livro do Êxodo,